Vamos fazer um exercício de desenvolver, então, uma expressão para a eficiência térmica do ciclo misto como função dos parâmetros, né? A razão de compressão, corte, a razão de pressão e os calores específicos, tá? É muito interessante, do ponto de vista de modelagem e simulação, né, vocês conseguirem separar, né, o que determina, né, que parâmetros que vão entrar, tá? Então, é isso que eu quero mostrar. E depois mostrar que essa eficiência tende à eficiência do ciclo diesel, quando a razão de pressão tende a 1, e tende à eficiência do ciclo Otto, quando a razão de corte tende a 1. Tá? Então, vamos desenhar um ciclo misto. Tá? Essas duas aqui, 5, 1, 2, 3, são isovolumétricas, 3, 4 é uma isobárica, e aqui é uma isentrópica, tá? E aqui é outra isentrópica. Muito bem. A eficiência térmica é o trabalho líquido que sai do ciclo pelo calor de entrada. Só que, do ponto de vista do ciclo inteiro, né, esse trabalho ciclo é o calor de entrada menos o calor de saída. Né? Então, isso vai dar 1 menos o calor de saída pelo calor de entrada. Tá? O calor de saída é CV T5 menos T1. Né? Aplicar análise de primeira lei no processo 5.1, não tem trabalho, calor é ΔU, né? CV ΔT. O calor de entrada é que tem duas partes, né? E existe um CV T3 menos T2, só que tem mais um CP T4 menos T3. Se colocar aqui, tá? Vai ficar uma relação assim, 1 menos T5 sobre T1 menos 1. Daí aqui vai ficar T2 sobre T1, T3 sobre T2 menos 1, mais o K, T3 sobre T1, T4 sobre T3 menos 1, tá? Eu vou dividir tudo pelo CV, né? E aqui vai aparecer o CP, né? CP sobre CV, né? Com esse termo. Por isso que aparece esse K aqui, né? E divido tudo por T1, tá? Para ter uma referência constante, tá? É sempre bem útil trabalhar com razões de temperatura, tá? Porque fica mais fácil. Então a gente precisa calcular essas razões todas, tá? Bom, T2 sobre T1 é mais fácil, né? Isso aqui é a razão de compressão na K-1, como já tivemos a oportunidade de ver outros vídeos. T3 sobre T2 é a razão de corte, né? Porque é um processo a pressão constante. Aliás, perdão, aqui é a razão de pressão, tá? É um processo a volume constante, né? Entre T4 e T3, né, aí sim é a razão de corte, né? T4 sobre T3, como é a pressão constante, né? Só para, vamos fazer aqui, né? Só para mostrar o que eu estou falando. Isso aqui é P4
B4 sobre R, né? Isso aqui é P3, V3 sobre R. O P é igual, o R é igual, V4 sobre V3 é a razão de corte, né? Então, por isso que aqui dá a razão de corte, tá? E aqui T3 sobre T2 vai dar a razão de pressão. Então, matamos esse. Daí aparece aqui T3 sobre T1. Bom, T3 sobre T1, daí eu posso fazer composto, né? Isso aqui é igual a T3 sobre T2, T2 sobre T1. Né? Então, isso aqui também dá para calcular. Precisa agora de relação... A T4 sobre T3 também está aqui, né? Só falta o T5 sobre T1. Bom, como a gente conhece aqui o ponto 4, né, a gente já derivou aqui, né, dá para calcular a relação entre T4 sobre T5. Porque T4 sobre T5, cuidado que não é a razão de compressão na K-1, hein? Cuidado porque, né, essa variação de volume aqui não é a razão de compressão, né? Porque eu andei a razão de corte aqui, tá? Isso é um erro comum, tá? T4 sobre T5 é V5 sobre V4 na K-1, né? Isso sim. Agora, quanto que é V5 sobre V4? Eu posso escrever isso aqui como V5 sobre V3 na K-1 e V3 sobre V4 na K-1. Né? Bom, V5 sobre V3, daí sim é a razão de compressão, né? É essa variação de volumes aqui. E V3 sobre V4 é o inverso da razão de corte, né? A razão de corte é V4 sobre V3. Então, vai dar razão de corte no denominador. Isso aqui pode ser expresso como T5 sobre T4. Né? Vai ser, daí eu só inverto, né? Razão de corte sobre razão de compressão na K-1. Tá? E o que pede ali é T5 sobre T1. Né? Isso aqui é igual a T5 sobre T4, T4 sobre T3, T3 sobre T2, T2 sobre T1, né? Então, T5 sobre T4, razão de corte sobre razão de compressão na K-1. T4 sobre T3 é a razão de corte, daí aqui vai ter a razão de pressão, razão de compressão. Então, razão de corte, razão de pressão e razão de compressão na K-1. Bom, daí vai cortar isso aqui com aqui, né, no K-1. Vai ficar razão de corte na K-1 vezes razão de corte, vai dar razão de corte na K, vezes a razão de pressão. Então, agora, só vou substituir todas essas razões aqui nessa expressão para eficiência, tá? E vai chegar num resultado assim. Então, essa é a expressão para eficiência térmica de um ciclo misto. Novamente, enfatizo,
né, do que depende a eficiência, né? Observem os parâmetros que entram, né? São os parâmetros geométricos e o parâmetro do fluido. Tá? A eficiência só depende disso. Tá? Então é importante visualizar isso, né? As temperaturas elas sumiram, né? As temperaturas máximas e mínimas elas sumiram do processo. Tá? Agora vamos fazer uma análise interessante, que é o que acontece quando a razão de pressão se aproxima de 1. Né? Se a gente volta aqui, é como se eu levasse esse processo aqui para cá, né? Esse ponto aqui, vou desenhar aqui em vermelho, eu levasse o ponto 3 para o ponto 2, né? Daí ele vai ser o ciclo diesel, né? Ele vai seguir esse processo aqui, tá? Vamos tomar então, vou colocar assim, isso aqui é a eficiência térmica do ciclo misto, tá? Vou colocar assim para poder escrever assim, ó. O limite, quando a razão de pressão tende a 1 da eficiência térmica do ciclo misto, vamos ver, eu consigo substituir direto? Bom, o que vai acontecer? Isso aqui vai sumir, né? E vai sumir a razão de pressão, né? Então vai ficar 1 menos razão de corte na K menos 1 sobre K razão de compressão na K menos 1 razão de corte menos 1. Se vocês voltarem em vídeos anteriores, isso aqui é a eficiência térmica do ciclo diesel. Agora vamos fazer um outro exercício. O limite quando a razão de corte tende a 1. Bom, se a razão de corte tende a 1, né, o que vai sumir é esse termo aqui. Né, e esse termo aqui não vai existir. Então vai ficar 1 menos Rp menos 1 sobre a razão de compressão na K menos 1, Rp menos 1. Daí eu consigo simplificar como 1 menos 1 sobre a razão de compressão na K menos 1, que é a eficiência do ciclo Otto. Né? Por isso que a razão de pressão não aparece no ciclo Otto, né? Porque ela some. Então, pessoal, o ciclo misto ele é uma generalização, né, do ciclo Otto e do ciclo diesel, né, onde eu posso brincar com a razão de pressão e a razão de corte para ele ser um processo mais parecido com o ciclo diesel puro, né, e com o ciclo Otto puro.